Boa noite, igreja. É um prazer sempre, estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho com vocês. E a gente vem de um final de semana aí bem agitado, né? Sei quem estava aí no final de semana, no último domingo, nós tivemos nosso musical de Páscoa com as crianças. E não é só o final de semana que estava agitado, a gente do Kids ali já há algumas semanas, de preparo, de ensaio. Então eu estava, super nervosa, super ansiosa para chegar logo domingo, mas também ansiosa, nossa, tem tudo certo, enfim, aquele nervosismo. Não estava nem dormindo direito. Aí eu pensava, nossa, depois de domingo eu vou dormir, Aí o pastor me vem com esse desafio de hoje, então eu tenho fé de que hoje à noite eu vou dormir, em nome de Jesus. Mas eu sempre um prazer, mas também um temor muito grande, quando nós temos a oportunidade de falar, igreja, compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu sempre fico um pouco tensa, com muito temor. Mas o tema da pregação, como o pastor falou, é voltando ao passado com Jesus. Ele lançou esse desafio na semana passada e eu vinha orando já sobre isso, e é muito difícil para mim falar sobre mim. Eu não tenho muita dificuldade de falar em público, foi uma coisa que aos poucos o Senhor foi me ajudando a vencer, mas falar sobre mim é difícil, E eu sempre tenho ali um dilema ali. Normalmente o Eduardo está comigo, eu falo, mas amor, eu tenho que falar sobre mim, não sei o que, dele vai, não é? Força e tal, sobre aquilo que Deus está fazendo na sua vida, sobre aquilo que Deus tem feito, e é exatamente isso. Eu entendo que não é falar sobre mim, não é falar sobre o que fizeram comigo, não é falar sobre o que eu fiz com ninguém, mas sobre aquilo que Jesus fez em mim e sobre o que Ele tem feito na minha vida. Então, é com esse propósito, que eu compartilho, mais uma vez, um pouquinho da minha história com Jesus, com vocês. E aqui, nas quintas-feiras, eu tenho sempre tentado estar aqui nas quintas. Normalmente eu estou lá no Kids, quinta, domingo, mas eu sempre tento estar aqui para as pregações. E eu tenho percebido o quanto o pastor tem trabalhado aqui nessa série, sobre a gente encerrar ciclos, encerrar bem cada capítulo da nossa história, encerrar de forma correta cada fase da nossa vida, terminar bem cada capítulo. E uma das maiores mentiras que nós ouvimos, e isso desde pequeno, talvez se tornou algo cultural aqui para o brasileiro, é falar que o tempo cura. Deixa que o tempo cura tudo. Quem nunca ouviu isso? Deixa, o tempo vai curar. E nós que muitas vezes trabalhamos com atendimentos e caminhamos com pessoas, percebemos que muitas vezes nós falamos com pessoas que estão há 20, 30, 40 anos carregando o mesmo trauma, carregando as mesmas dores, as mesmas questões, as mesmas amarguras, porque pode ser que em algum momento ela pensou que o tempo ia curar. Deixa que o tempo cura. E aí a gente vai muitas vezes para um retiro, a gente faz um gabinete, atende a pessoa, e a gente vê que o tempo não curou. O tempo não resolveu as questões dela, porque de fato o tempo não cura. E isso acontece porque normalmente as coisas que precisam ser curadas, elas aconteceram há muitos anos atrás, Não sei se você já parou para pensar sobre isso. Muitas vezes as nossas maiores dores, elas não aconteceram tipo semana passada. Pode acontecer muitos traumas assim na nossa vida ainda adulta, mas a maioria, pelo que eu tenho visto, aconteceu há muito tempo atrás, muitos anos atrás, ou foi na primeira infância, na segunda infância. Ou seja, o tempo, por si só, ele não vai trazer o resultado que a gente espera, se a gente ignorar o que a gente precisa enfrentar. E na Bíblia a gente vê personagens, que muitas vezes tentaram fugir daquilo que precisavam enfrentar. Nós vemos ali no primeiro, relato de homicídio da Bíblia, por exemplo, Caim tentou fugir. E o Senhor matou o próprio irmão, e o Senhor perguntou para ele, onde é que está teu irmão? Ele ainda debochou, acaso sou eu babá do meu irmão? E aí o Senhor falou para ele, o sangue do teu irmão está clamando, está te denunciando. Ou seja, ele tentou fugir de um passado, mas não é só as pessoas que nos denunciam, mas aquilo que nós fizemos falam contra nós. As nossas atitudes nos denunciam, mesmo elas estando no passado. E ali ele foi amaldiçoado por aquilo que ele fez. O pastor também já falou sobre Moisés. Enquanto ele estava no Egito, eu já ouvi ele falando aqui sobre aquele período de Moisés, enquanto ele estava no Egito, e tentou fugir também de um homicídio, de algo que ele tinha feito. E ele teve que enfrentar em um certo momento da vida dele. São histórias que comprovam que a gente já sabe
que fugir dos nossos problemas não resolve eles. A fuga não resolve os nossos problemas. E eu tentei por muito tempo fazer isso na minha vida. Fugir, não enfrentar. Meu pai, ele já brincou algumas vezes comigo que eu tinha a síndrome do avestruz, que tipo coloca a cabeça no chão, o corpo fica para fora e tipo não é comigo, né? Tô invisível, não está me vendo. É uma forma de a gente fugir daquilo que nós fizemos ou que fizeram conosco, porque muitas vezes pelo mecanismo de defesa que nós temos, naturalmente nós não queremos enfrentar para não sofrer. Então a gente tenta buscar outras formas, né? Eu vou fugir, ou eu vou excluir aquela pessoa da minha vida, ou se eu não ver, vai estar tudo certo, eu vou me mudar, ou então vou mudar de cidade, mas as nossas questões, os nossos problemas, eles nos acompanham, eles estarão conosco. E comigo foi assim. Eu já compartilhei com vocês em outro momento, né? Já compartilhei com vocês como que foi minha infância, né? Com algumas pessoas. E eu vou contar para vocês um pouco para fazer esse pano de fundo, né? Com aquilo que eu creio que o Senhor quer falar hoje. Muito nova, ainda com 1 ano e pouquinho, 2 anos, meus pais se divorciaram. Foi um divórcio bem difícil, bem conturbado. E eu não vou falar muito, gente, eu não vou expor muitos detalhes, porque a minha família, ela ainda, né, todas as pessoas que envolvidas na história, elas estão vivas, estão, né, no meu convívio, então não cabe a mim expô-las, né, então eu vou falar o suficiente para que vocês entendam o contexto. E foi um divórcio muito difícil, conturbado, com questões de violência. Então eu tinha 1 ano e meio, minha irmã tinha 2 anos e meio, 3 anos, nós éramos, né, como crianças muito negligenciadas, nos cuidados mesmo, cuidados básicos, assim, cuidados de saúde, cuidados sanitários, tudo isso nós éramos muito negligenciados, né? Meu irmão tinha um pouquinho mais de idade, talvez uns 5 anos, nós ficávamos sozinhos em casa. Meu pai não sabia, meu pai sempre foi provedor, meu pai sempre trabalhou bastante, ele saía, né, para o trabalho, mas ele não sabia que no final das contas, durante o dia, nós ficávamos sozinhas. Nós ficávamos sozinhos, nós éramos em 3 irmãos na época. E por essas questões, minha mãe perdeu a guarda, né, no divórcio. Meu pai conseguiu na justiça a guarda, né, dos filhos. E algo muito inédito, né, até hoje é muito raro a gente ver esse tipo de situação, um pai que tem, né, a guarda, mas para vocês verem quão sério era, né, quão grave era a situação da negligência. E a ponto, assim, de, como eu falei para vocês, nós ficarmos sozinhos em casa, né, tipo, o mais velho tinha quase 5 anos, e eu ficava muitas vezes como bebê, presa a uma cadeira de alimentação por horas, né, tipo, sem nenhum cuidado mínimo. E tudo isso eu passei na minha primeira infância logo, né? Eu não tenho memórias visuais disso, eu era muito nova. Eu creio que as marcas foram emocionais, mas também pelo que me contaram depois, né? À medida que eu fui crescendo, eu fiquei sabendo de algumas coisas que aconteciam. E meu pai sempre trabalhando muito, mas ele conseguiu. Nós fomos morar com os meus avós paternos, né? Eu, minha irmã, meu irmão a princípio, e morar com os meus avós, né, pais do meu pai, e ele também foi por um tempo, mas meu pai estava começando uma carreira política na época, então ele viajava bastante, era muito ausente em relação, por conta do trabalho, ele sempre foi muito provedor, sempre foi muito carinhoso também, mas a forma dele demonstrar era trabalhando, era fazendo o que ele achava que ele tinha que fazer na época. E para a criança, né, quem ama a criança é quem está perto. Né? A criança se sente amada com o tempo, se sente amada com quem senta para brincar com ela, com quem está ali todos os dias, com quem põe para dormir, com quem prepara a comida, enfim, com quem está presente. Então, eu não me sentia amada, eu me sentia muito rejeitada. Para mim, eu não era boa o suficiente, porque meus pais, né, imagina, nem a mãe nem o pai estão perto de mim, então eu não sou boa o suficiente, nem para manter meus pais perto de mim. Então, eu muito nova, eu lembro de umas crises existenciais, assim, muito profundas na minha vida. Porque muito nova eu fui submetida a muitas questões que muitas vezes pessoas, né, já adultas não passam. Mas eu cresci me sentindo assim, sendo submetida à rejeição. E quando você é submetida a uma rejeição por várias, né,
por muito tempo da sua vida, aquilo começa a moldar a tua identidade, começa a te dizer quem você é. Então, você não é mais a criança, a filha amada, desejada, que o Senhor planejou você para ser. Você começa a acreditar que você não vale nada, que você não é boa o suficiente, que ninguém vai te amar mesmo, porque nem os teus pais te amam. Então, aquilo começa a fazer parte de quem você é. Comigo foi a mesma forma. Eu comecei a acreditar naquilo que as circunstâncias me diziam ao meu respeito. Eu cresci acreditando naquilo. Eu me converti muito nova, com de 6 para 7 anos. Meus avós, minha família, né, do meu pai sempre foi cristã, meu avô era pastor, meu pai também era cristão. Então, eu tinha esse contexto, né, de igreja muito forte. Minha avó nos obrigava a ir para a igreja todo culto que tinha, quarta, sexta, sábado e domingo, eram os dias de culto lá, nós íamos em todos. Então, eu entendi muito nova, eu compreendi o evangelho muito nova. Eu lembro do dia que eu me converti, eu lembro que o pastor estava falando, eu tinha 6 anos, e eu estava no templo, porque só tinha ministério infantil no domingo de manhã, então os outros cultos, imagina, eu com 3, 4, 5, 6 anos ficava no templo. Então eu ouvi muita pregação na minha vida, até que teve uma pregação que eu entendi, eu preciso ser salva, eu sou pecadora, e eu me converti ali, com 7 anos eu fui batizada, e um tempo eu cresci na igreja. Mesmo depois que meu pai se casou novamente com a minha madrasta, eu fui morar com ele, né? Nós fomos morar com ele. Eles não frequentavam a igreja, mas eu e minha irmã, a gente continuava na nossa, né, como juniores, depois como adolescente. Ele nos levava a todos os cultos, a gente ia a todos os cultos. E eu cresci nesse contexto. Eu era salva, né, em Jesus, mas eu não era curada ainda. Todas as minhas questões, todas as minhas dores, elas ainda estavam lá. E ali com uns 14, 15 anos eu saí de casa, né? Eu nasci no Acre, fui criada no Acre, e eu e minha irmã decidimos sair de casa para estudar, né? A gente veio para o sul, nós viemos para Santa Catarina, e nós fomos fazer, né, ensino médio e depois faculdade lá. Então eu me vi longe dos meus pais, longe do meu pai, longe do meu contexto de família. Depois a minha irmã passou em outra faculdade, em outra cidade, ela foi e eu fiquei sozinha. Foi quando eu quando eu me vi com a minha bagagem emocional sozinha. Sem ter ninguém para me ajudar a carregar, tendo que enfrentar de alguma forma as minhas questões. Estudando numa época, já estava na faculdade, e eu entrei com tudo isso, com toda essa identidade que eu tinha. Por quê? Porque, como eu falei no início, o tempo por si só, ele não cura. Só o tempo passar na nossa vida, ele não nos traz cura. Então, eu me vi, né, nessa situação, e eu entrei em uma depressão profunda nessa época. Eu sempre me entendi como uma criança meio deprimida, né, muito triste, mas nesse momento eu percebi que foi o ponto mais baixo, assim, né, da minha situação emocional. Eu entrei numa depressão muito profunda, eu não tinha ânimo, disposição para fazer nada, eu não saía da cama, eu não conseguia, eu dormia o dia inteiro, ficava acordada a noite toda, não conseguia ir para a faculdade. Como eu morava sozinha, minha família não tinha ideia do que estava acontecendo comigo. Então, aquilo foi se acumulando, foi crescendo, até o ponto de eu atentar contra a minha própria vida. Graças a Deus, para a glória de Deus, não deu certo. Mas foi quando a minha família soube que eu precisava de ajuda. Que eu realmente, como eu falei para vocês, eu era salva, mas eu não estava curada ainda. Eu tinha muitas dores que eu carregava comigo, muita raiva também. Muito desejo, assim. Depois eu pedi perdão ao Senhor por isso já, mas muito desejo de vingança. Muito rancor no meu coração, que não era mais só dor. Parece que às vezes a injustiça, a injustiça que você sofre, se você não tomar cuidado, ela cria raízes de vingança muito forte na nossa alma. E nós queremos nos tornar justiceiros daquilo que fizeram com a gente. Era o desejo que eu tinha. E meu pai soube, então ele mandou me buscar. Eu voltei para o Acre para morar com os meus pais, para morar com a minha família. Comecei um tratamento, comecei a ir no psiquiatra, psicólogo, estava sendo acompanhada, muito medicada. Fui diagnosticada com depressão.
Mesmo fazendo todo esse tratamento, todo esse acompanhamento, todo mundo ficava muito de olho em mim. Eu não podia dormir sozinha, eu não podia entrar no banheiro e trancar uma porta, eu não podia sair de casa sozinha, porque a minha família estava muito preocupada comigo. Ninguém sabia muito o que fazer, eu também não sabia o que fazer. Era uma situação assim que a família toda estava em alerta, querendo ajudar, mas ninguém sabia como. Meu pai fazia o que ele podia. Por um tempo, eu fiz o tratamento e eu estava sendo tratada, mas eu não havia sido curada ainda. Eu já era salva, estava sendo tratada, mas eu ainda não tinha tido acesso à cura ainda. E eu não desmereço o tratamento de forma alguma. O tratamento, você ser tratado e num médico, quando você está com depressão, é fundamental. Dependendo do momento que você está, é fundamental na sua vida. Deus usa essas ferramentas, com certeza, eu não estou desmerecendo isso, mas eu ainda não havia sido curada. Eu ainda não tinha, havia acessado ainda o que eu precisava resolver na minha vida. E depois, né, comecei o tratamento, fiquei alguns meses lá no Acre, meus pais me acompanhando, meu pai me acompanhando, né, minha família. Eu fiquei muito feliz com o tratamento. Eu fiquei muito feliz que eu estava tipo, nossa, agora minha vida vai dar certo, agora eu não vou sentir mais o que eu sentia. Agora as coisas vão se resolver para mim. Não, agora vai dar certo, porque as pessoas nunca souberam, e agora eu ficava feliz com aquilo, porque a depressão, ela é a total falta de esperança. A depressão, ela tira da gente a vontade, a capacidade de sonhar, a capacidade de fazer planos. Você não consegue pensar o que você vai fazer ano que vem, porque parece que o ano que vem não vai chegar para você, vai chegar para todo mundo, mas não vai chegar para você. Era o que eu sentia. Então, quando comecei o tratamento, eu pensava, nossa, agora eu vou poder fazer plano, agora... E meu pai me perguntou, filha, você quer voltar? Você quer voltar para terminar a faculdade? Eu falei que queria, os médicos liberaram. E aí, nesse momento, eu mudei para Curitiba, para continuar, né, a faculdade lá. Na verdade, eu tive que começar uma faculdade do zero, de Direito de novo, porque eu não tinha nem trancado. Quando eu saí com depressão, eu simplesmente abandonei, fui para casa, então eu tive que fazer vestibular de novo, tive que começar tudo de novo. Eu falo que dava para eu ter feito faculdade de medicina, com especialização, enfim, tudo com o tempo que eu demorei, né? Mas foi o meu processo, né, na minha vida foi dessa forma. E eu voltei para estudar, né, para continuar o tratamento lá em Curitiba. E eu continuei realmente acompanhamento médico, indo em psicólogo, também ia para a igreja, nunca deixei de ir à igreja. Foi a forma que Deus usou realmente de me ajudar ainda mais. Eu nunca deixei de ir à igreja. Mas mesmo depois de uns meses, eu comecei a entrar naquela angústia de novo, naquela tristeza novamente, naquela crise novamente, aquela depressão outra vez. E tive crise realmente, comecei a entrar em depressão. Teve uma situação em que eu tive uma crise de pânico. Hoje eu sei que era, na época não, acho que não era muito usado esse termo, né? Essa expressão. Tive uma crise de pânico em casa, mesmo, né, sendo tratada, enfim, mesmo estando sendo acompanhada. E na época a minha tia, que também frequentava a igreja que a gente ia, ela mandou chamar o pastor para conversar comigo, fazer um atendimento comigo naquele dia. E ele foi até lá, né? Ele foi até lá, ele foi até a minha casa me atender de noite. E aí ele olhou para mim, ele viu o que eu estava passando, eu estava realmente muito, um pouco descontrolada, assim. E ele perguntou para mim, ele olhou para mim e falou assim, quem que você precisa perdoar? E eu, né, falei, meu Deus, eu não sabia, eu achei que ele ia vir aqui, ia, né, me dar um abraço, ia me acalmar. Ele olhou para mim e perguntou, quem que você precisa perdoar? E eu falei, pela primeira vez eu falei, eu preciso perdoar minha mãe. E eu nunca tinha falado isso, mesmo com tratamento psiquiátrico, psicológico, eu nunca tinha verbalizado isso. E aí ele orou comigo, eu falei, nossa Senhor, que bom, né? Já foi uma etapa muito boa, fui muito forte, consegui. Só que ele não ficou satisfeito. E ele falou assim, então você vai fazer isso agora? Eu falei, não vou fazer. Não, você vai falar agora que você perdoa. Eu falei, não, pastor, eu não vou falar. Ela não merece, eles não merecem o que eles fizeram. Então eu comecei a trazer a lista daquilo que eu achava que justificava a minha falta de perdão. Porque a pessoa fez isso, você não sabe o que eu passei e tal. E eu chorando e ele muito calmamente, com aquele jeito pastor Sebastião, assim, de ser. Filhinha, não interessa. Você vai ter que perdoar, você vai ter que falar. E ele me fez repetir com ele isso, que eu perdoava.
E travou em um momento. E ele repetia comigo até que eu consegui falar que eu perdoava ela. E foi como se eu não sei explicar, porque eu não achava nem que era humanamente possível eu falar aquela frase. Né? Tantos anos que eu passei carregando aquilo. Eu não sabia que eu podia fazer aquilo. Mas eu verbalizei. Eu dei nome àquilo que eu estava sentindo. Eu dei nome àquilo que eu precisava dar nome. E a situação da qual eu fugi por tanto tempo, por tantos anos. Não foi exatamente ali que a minha vida, assim, tipo, nossa, né? Transformou agora, parece que eu levantei da cama. Não foi assim, foi um processo. Ali foi a primeira etapa que eu precisei passar para começar o meu processo. Algumas semanas, alguns meses se passaram, e eu continuei indo à igreja, eu continuei atendimento com ele. Chegou uma conferência, um culto de uma conferência, e eu falei, eu vou, né? Vamos ver o que dá. Já fui em tantas conferências, já fui em tantos retiros, mas vou. E eu fui em mais uma, lá em Curitiba ainda. E naquela conferência, no primeiro dia, assim, eu confesso para vocês que eu não, achei muito legal e tal, fui para casa, voltei. No outro dia, o Senhor falou muito forte comigo, o Espírito Santo falou muito, muito forte comigo. Eu creio que foi ali que eu tive um encontro real, assim, com o Espírito Santo do Senhor. Foi naquele dia. E no apelo, eles convidavam a entregar tudo o que a gente tinha. Eu fui lá para frente, naquele apelo, chorando aos prantos, coloquei meu rosto no chão, e eu chorava muito. Eu falei, Senhor, eu entrego tudo o que eu tenho, eu entrego minhas dores, entrego a minha raiva, entrego meus traumas para o Senhor. Eu te entrego tudo o que eu tenho, mas eu preciso ser curada. Eu não posso viver mais assim. Eu não podia carregar mais aquela dor. Eu sabia que em algum momento ia acabar, talvez, e sem Jesus ia acabar da pior forma. E eu falei, Senhor, eu entrego tudo que eu tenho, tudo. Na época, até relacionamento, eu já estava namorando. Eu falei, não, eu entrego tudo que eu tenho se o Senhor me curar. E eu quero sentir o seu amor. Porque até aquele momento, gente, eu conhecia o Jesus Salvador. Eu entendia o Evangelho. Eu entendia na minha cabeça, no meu racional, como que funcionava. Mas eu não tinha tido ainda o prazer de encontrar o amor curador de Jesus. Que Ele derrama sobre nós e parece que nada mais importa. Era isso que eu precisava. E naquela noite foi o que eu senti. O Senhor veio de uma forma assim poderosa sobre mim. E eu estava ali ajoelhada chorando e eu fui curada. Comecei a ser curada naquela noite. Comecei a ter experiências com o Espírito Santo que eu nunca tinha tido na minha vida. Nunca, mesmo com anos de convertido. Eu comecei a dar liberdade para o Senhor agir. O Espírito Santo falar e agir comigo, em mim, através de mim. Eu comecei fiquei mais firme nos meus devocionais, e discipulado, comecei também a ser discipulada, a ser atendida. Foi quando eu aceitei o processo de cura, mas do amor de Jesus, que era o que eu precisava. Então eu já era salva, estava sendo curada, mas eu ainda tinha algumas consequências, né, do que tinha acontecido comigo, que ainda tinham ficado marcas, né, na minha identidade, na minha vida. E eu precisei passar por tudo isso para poder ir refazendo, né, como a Márcia gosta muito de falar, ressignificar muitas coisas. Começar a ter novas referências, porque eu não tinha referência de quase nada. Na maternidade era uma delas. Eu não tinha referência de maternidade, eu não tinha referência de relacionamentos saudáveis. Eu não tinha muita coisa, eu não sabia como fazer. Então foi nesse processo longo que eu comecei, que eu entendi qual era o meu problema, quem que tinha me feito alguma coisa e agora o que eu precisava fazer. E contando isso para vocês, eu não quero incentivar ninguém a sair procurando culpado, sabe? Olhar para a história, nossa, foi fulano que fez isso, que fez isso. É óbvio que é natural, quando você olha para o seu passado, para a sua história, você reconhece o trauma que você viveu. Obviamente, consequentemente, você vai saber quem foi que fez aquilo. Pode ter sido seu pai, a sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu marido. Pode ter sido você mesmo que fez alguma coisa que não deveria ter feito. Você reconhece, você encontra isso, você encontra uma pessoa. Mas se você parar na etapa de só achar culpado, de você parar nessa etapa da tua vida, você interrompe o teu processo de cura. Você interrompe o teu processo de
de ressignificação. Porque quando nós só encontramos culpados para tudo que aconteceu com a gente, nós nos tornamos o quê? Vítima. A gente se coloca no lugar de vítima. Se você ficar sempre apontando o culpado pelo que viveu, você interrompe o seu processo de cura, entra na cadeia do vitimismo e não assume as suas responsabilidades. Não sei se vocês já conversaram com alguém que está nessa etapa ainda. Eu já tive oportunidade de conversar com algumas pessoas, com certeza o pastor, a Márcia também. Você conversa com a pessoa num atendimento e a pessoa entende, o que aconteceu com você? Foi na minha infância. Encontra a causa, encontra a pessoa que fez isso com ela, mas aí depois você vai conversar, olha, então você precisa perdoar, você precisa assumir, tomar essa decisão na sua vida, você precisa perdoar. Depois você encontra a pessoa 5 meses, 1 ano, 5 anos depois, você vai conversar com a pessoa e foi a minha infância, foi a culpa daquela pessoa, aquela pessoa que me fez isso, porque ela parou naquela etapa, na etapa de achar culpados, de ficar justificando tudo o que acontece com ela. E quando a pessoa faz isso, ela se torna uma eterna vítima. Ela nunca vai sair dessa posição, mas o Senhor não nos trata como vítima, porque o Senhor não nos vê como vítimas da nossa história. O Senhor não nos enxerga dessa forma. E muitas vezes nós nos colocamos nesse lugar de coitado de mim. Olha, por isso que eu faço isso, porque lá atrás fizeram isso comigo, mas o Senhor não nos enxerga assim. Jesus, Ele nos olha com compaixão, mas Ele não nos coloca no lugar de vítima, porque a vítima, ela não toma ação. A vítima não toma decisão, entendeu? Ela não fala assim, pode deixar comigo, que agora eu sei o que eu vou fazer, eu vou resolver meu problema, eu vou agora deixar de viver assim, eu não vou mais ser isso. Não, a vítima sempre está no lugar de coitadismo. Muitas vezes eu estive nesse lugar, muitos anos da minha vida. Muito tempo da minha vida era tipo, coitada de mim, olha o que fizeram comigo, mas também coitada dela, ela não teve. As pessoas também me tratavam assim. Pode ser que com você também tenha sido assim em algum momento. Coitado dele também, olha, foi abandonado, coitadinho dele. Comigo, nossa, é um lugar confortável, sabia? O lugar de vítima é um lugar confortável, até certo ponto. Até você ter que enfrentar aquilo que te aconteceu. E o Senhor, Ele nos capacita. Porque na vida cristã nós temos dificuldades, sim, muitas, mas nós não podemos mais dar desculpas. O Senhor não nos autoriza mais a dar justificativa, porque Ele nos capacita a enfrentar o que a gente precisa enfrentar. Ele fala, filha, ok, aconteceu isso mesmo. Era o que eu senti Ele falar comigo, aconteceu isso, eu estava lá. Muitos momentos no meu processo, enquanto eu chorava, eu senti o Espírito Santo falar comigo, filha, eu chorei também com você. Eu estava lá vendo o que você passou, mas agora a gente precisa levantar e tomar uma decisão. Agora você precisa sair desse lugar e eu estou contigo. E eu estou com você. Por isso que Ele não nos dá mais autorização para ficar nesse lugar de vitimismo. Mas eu não tive. Mas eu não vou ser, eu não vou conseguir fazer. Mas não me ensinaram. Quando eu era criança eu não fui cuidada. O Senhor nos ensina o que a gente precisa saber. A palavra fala lá em Hebreus 5, que o próprio Jesus aprendeu por aquilo que Ele sofreu. Então, se o próprio Jesus aprendeu com o sofrimento dEle, nós podemos aprender com o nosso. Nós podemos aprender com aquilo que nos fizeram também. Nós podemos aprender com aquilo que nós passamos, porque o próprio Jesus aprendeu obediência sim. E aprender com o que você passou não quer dizer que nossa, mas aí vai desmerecer o que eu passei. Você não sabe o que eu passei. Você não sabe o que eu vivi. Não é desmerecer, não diminui o que você viveu, mas te dá uma perspectiva dali para frente. A gente para de ficar só culpando o passado e a gente começa a ter uma perspectiva dali para frente. Aprender com aquilo que a gente sofreu. Aprender com aquilo que a gente passou. E a terceira etapa, eu creio que é mais difícil. Eu acredito, talvez, a Márcia como psicóloga, talvez, não sei, discorde de mim, mas para mim foi a mais difícil. Primeiro a gente identifica o nosso trauma, depois a gente entende quem fez isso com a gente. E o terceiro é o que a gente vai fazer com todas essas informações agora. Eu sei. Agora o que eu vou fazer com isso? No meu caso era perdoar.
No meu caso, era ter que perdoar as pessoas por aquilo que elas me fizeram. E muitas pessoas param nessa etapa. As pessoas não têm dificuldade, muitas vezes, de achar qual foi o problema e nem quem foi o culpado. Mas agora, o que eu vou fazer com essa informação? Você que já passou, por exemplo, por algum retiro, Casa do Oleiro. Casa do Oleiro é maravilhoso, porque realmente o Espírito Santo nos traz muita informação, às vezes, que a gente nem lembrava. Coisa que a gente precisa resolver. Mas aí as pessoas vão, entendem aquilo, e aí o que eu faço com isso agora? E o pós? E o meu processo agora? O difícil é esse pós. O difícil também é esse processo, e comigo foi difícil. Eu precisei perdoar. Não era só falar. Não era só falar o que eu precisava falar. Eu precisava perdoar. E isso aconteceu. Eu estava grávida da Betina, minha primeira filha, minha filha mais velha. Bem no começo da gravidez, eu tinha assim eu estava com uns 5 meses, assim, bem no início mesmo. E 5 semanas, desculpa, bem no início mesmo. E aí a minha avó, né, que me criou, ela ficou doente. Eu já morava em Curitiba, minha avó ficou doente. Eu falei, eu vou voltar, né, vou voltar lá para o Acre, né, para visitar, passar uma semana com ela, né. A gente que mora longe sempre tem esse medo, né. Então eu vou voltar para visitá-la. Eu tirei uma semana, fui sozinha. O Eduardo ficou em Curitiba e eu voltei para visitar a minha avó e aproveitar também para contar para minha família, né, que eu estava grávida. A gente estava muito feliz. Eu queria contar pessoalmente. Contei para o meu pai, para a minha família, enfim. E sempre que eu vou, eu marco, né, de encontrar minha mãe, de visitá-la, né. E eu marquei porque eu queria também falar para ela, eu queria contar para ela pessoalmente que eu estava grávida. E aí, naquela noite, eu contei para ela, né, da gravidez. E ela olhou para mim e ela falou assim, agora então você vai saber o que eu passei. E aquela frase acabou comigo. Eu estava muito animado com a gravidez, eu estava tão feliz, a gente tinha planejado tanto, né? E eu tinha tantas questões e dilemas dentro de mim sobre a maternidade, sobre eu conseguir ser uma boa mãe ou não. E eu fiquei muito mal com aquilo. Ela foi para casa, eu, né, fui para o quarto, eu chorava muito, muito. Aí eu liguei para o Eduardo, contei o que tinha acontecido para ele. Ele me acalmou e orou comigo, né? A gente repreendeu ali. A gente sabe, né, nós que entendemos o mundo espiritual, a gente sabe, né, que as consequências que uma palavra de maldição, né, pode vir a trazer, principalmente porque ela é minha mãe, era minha autoridade espiritual sobre a minha vida. Nós oramos, nós repreendemos aquilo, nós repreendemos sobre a vida da Betina. Eu desliguei o telefone e depois a Márcia me ligou. Aí ela me ligou e falou para mim, olha, você precisa, não pode deixar assim, você precisa chamar sua mãe. Você precisa agora conversar com ela, você precisa perdoar ela e você precisa pedir perdão para ela. E aí eu falei que eu não queria fazer, né? Na minha mente eu já tinha verbalizado, eu já tinha tratado aqui no meu coração. E eu estava muito chateada aquela noite. Não, você precisa fazer, enfim. Concordei no outro dia, né? Eu chamei ela foi novamente lá. E aí eu pedi perdão para ela. Nunca tínhamos falado sobre nada disso, nunca. E eu falei para ela, né? Pedi perdão porque muitos anos eu carreguei uma raiva muito grande. Pedi perdão por ter guardado comigo essa mágoa. E eu também falei para ela que eu liberava perdão para ela, por tudo que tinha acontecido. E aí a gente chorou muito, ela chorou, ela pediu perdão também para mim. E eu pedi para ela orar pela minha gravidez, né? Pedi para ela orar pela minha filha. Então ela colocou a mão na minha barriga, ela orou. Ela abençoou a gravidez, ela abençoou a Betina. E aquilo foi um momento para mim, que eu sentia que eu estava encerrando um capítulo da minha vida. Eu senti que um ciclo estava sendo encerrado de muitos anos, muitos e muitos anos. Eu estava fechando da forma correta naquele momento, naquela noite. Eu estava encerrando um capítulo que foi um dos mais difíceis da minha vida. E eu creio que não estava encerrando não só emocionalmente, mas espiritualmente também. Porque nós sabemos que a falta de perdão, ela nos aprisiona. Ela nos torna cativos daquele sentimento e a gente pode viver com ele por anos. Você pode viver com essa mágoa por anos. Não é como uma doença física que vai te parar em algum momento. Talvez não pare. Você pode viver e carregar ela por anos. Mas ela te aprisiona. E é muito interessante porque muitas pessoas, às vezes, assim, quando vêm conversar comigo, né?
falam muito sobre a maternidade, né? Falam, nossa, que legal, como você cuida das suas filhas e tal. Elogiam, assim, de alguma forma. Mesmo eu sendo muito imperfeita e muito errada. Erro muito, sofro muito. Mas eu creio que isso é recompensa do Senhor por algo que eu reconheci, que eu decidi fazer. Quando nós encerramos o capítulo da forma correta, o Senhor nos honra. E o que eu não sei, Ele me ensina. É Ele que me ensina. É o próprio Espírito que nos ensina. Então, o Senhor honra a obediência. Mesmo você dizendo, eu não tive, eu não tenho como dar. Encerre da forma correta. Faça essa próxima etapa do seu processo de forma certa e o Senhor vai honrar. O Senhor vai honrar. Eu creio nisso, Ele fez isso comigo. E isso é voltar no passado com Jesus, não é regressão, não é você ficar revivendo e remoendo suas dores. Oh, coitadinho de mim, não. É você revisitar o que te aconteceu e fazer os consertos que você precisa fazer. É você levar Jesus junto com você lá para aquela dor, para aquele trauma. Você reconhecer o que você precisa fazer e fazer aquilo. E enfrentar aquilo. Enfrentar as suas questões, mas também enfrentar o perdão, o pedido ou a liberação. Pode ser que você tenha errado com alguém. Talvez você precise ir pedir perdão para essa pessoa. E eu creio que o Espírito Santo já está trazendo à sua mente, à sua memória, porque o Espírito Santo, ele fala o que você precisa fazer. Pode já estar te confrontando com relação a isso. Mas não adianta só isso, você precisa ir para a próxima etapa, para a próxima fase do seu processo. E pode ser que você já tenha feito isso, né? Eu já resolvi, eu já fui lá, eu já pedi perdão, mas ainda dói, ainda é difícil. Eu ainda estou passando, né, por essas consequências daquilo que me fizeram. Pode ser abandono, pode ser traição, pode ser abuso. Pode ser que você já tenha liberado esse perdão, que você já tenha pedido, mas as consequências daquilo, aquelas marcas ficarem em você. A gente pode levar também marcas por muito tempo. Não sei se vocês lembram que eu falei lá no começo, né, da história que eu ficava por muito tempo presa a uma cadeira. Quando era, né, bebê, quando era ali na primeira infância. E depois já, né, uns 4 anos atrás, já estava fazendo terapia, já estava no meu processo muito, graças a Deus, assim, vivendo coisas sobrenaturais com Deus. Eu fui fazer um treinamento de libertação. A nossa igreja anterior, né, que a gente pastoreava lá também, ia implantar um ministério de libertação lá, e eu estava, né, nesse treinamento, sendo treinada. E naquela noite, a pessoa que estava trazendo esse treinamento, ela falou, olha, converse com o Senhor essa noite, falem com o Espírito Santo essa noite, peça para que Ele traga alguma coisa que vocês não sabem ainda, que Ele traga à memória alguma coisa que vocês precisam resolver. E eu falei, ok, orei ali, pedi ao Senhor, nada aconteceu, né, fui dormir. Naquela madrugada eu fui acordada ali, as minhas pernas, meus pés e minhas pernas, eles formigavam muito assim, e tipo muito forte. Eu nunca tinha passado por aquilo, não era cãibra, já tive cãibra, não era, e nunca tinha acontecido aquilo. Eu acordei, eu sabia que era o Senhor querendo falar comigo, então eu fui orar. Perguntei, Senhor, o que o Senhor quer falar? O que está acontecendo, enfim, e não tive nenhuma resposta. Orei, não tive nenhuma resposta, parou e eu fui dormir de volta. Dormi novamente, né, no outro dia, eu lembro até que era pandemia. E no outro dia, né, fui para os meus afazeres, normal, estava em casa, e eu estava ali fazendo almoço, e eu lembrei, nossa, eu acordei de madrugada, né, o Senhor foi me lembrando ali, mas não aconteceu nada. E aí o Senhor começou a me dar uma angústia, assim, eu comecei a chorar, falei, preciso orar. Fui para o quarto, larguei as panelas lá, fui para o quarto. Orei, comecei a chorar e orar, Senhor, o que está acontecendo? E o Espírito Santo começou a falar comigo, que eu ainda estava presa, estava sendo paralisada, por isso as pernas. Eu ainda estava paralisada naquele lugar. Era como se eu não estivesse podendo andar ainda, emocionalmente e espiritualmente. Porque eu tinha ficado emocionalmente presa àquele lugar que tinham me colocado, presa naquela cadeira. Vocês imaginem o tanto que eu chorei. Eu chorava muito. Chorava muito. E o Senhor me levou, o Espírito Santo me levou a começar a verbalizar. E eu comecei a falar em voz alta, como o pastor estava falando aqui no momento de consagração. Comecei a verbalizar. Falar, eu estou saindo daquela cadeira. Eu não estou mais presa naquele lugar. Eu já havia perdoado,
eu já havia feito os concertos que eu precisava fazer, mas emocionalmente parecia que eu ainda estava naquele lugar. E o Senhor me falou, tem muita coisa que você não está vivendo, emocionalmente, espiritualmente, porque você ainda está presa lá. Você ainda se vê como aquela criança presa numa cadeira. E eu liberei as minhas emoções, e no mundo espiritual também, eu liberei aquilo que estava acontecendo na minha vida, para que o Senhor pudesse me usar da forma que Ele queria me usar, que eu não ficasse paralisada mais. Naquele momento eu vi que Jesus, Ele não só resolve as nossas questões, mas Ele de fato, Ele cura também as nossas consequências daquilo que aconteceu com a gente. E voltar ao passado com Ele é isso, é Ele te dar o que você precisa para ser curado. Mas você precisa ter coragem, porque dói muito, gente, dói muito. Vocês já tentaram limpar um machucado? Dói. Tem machucado que às vezes nem precisa ser limpado, não foi profundo, enfim, eu não sei. Mas limpar algo que machucou dói muito. Mas se a gente não limpa, ele não sara, ele não cura. A gente não vai para a fase da cicatrização, ele vai ficar ali, vai ficar te lembrando, ó, eu estou aqui, ei, eu estou aqui. E a gente não consegue ignorar a dor, aquilo que a gente está sentindo. E até hoje eu faço isso, não de ignorar, mas de perceber os meus comportamentos. Eu percebo algo que eu estou fazendo, e é muito agora é um pouco mais fácil para mim. Opa, mas de onde que vem isso? É a rejeição? De onde que vem isso? É do abandono? Eu começo a identificar de onde que vem aquele meu sentimento. Eu começo a perguntar para o Senhor, o que é isso? O que está acontecendo? Isso acontece muito na maternidade. Muitas vezes, você, né, que teve problema com paternidade, com maternidade, né, com seu pai, com a sua mãe, você se vê sendo pai, você se vê sendo mãe, parece que você tem alguns gatilhos que te levam para aquela criança. Teu filho faz alguma coisa que você lembra de algo que aconteceu contigo. Eu gosto, essa palavra está bem na moda, né, gatilho, mas eu gosto dela aqui. Eu não encontro outra. E eu tenho muito isso, muitas vezes. Acontece alguma coisa ali, eu como mãe, a minha filha faz que me traz gatilho que eu lembro de coisas e eu vejo, opa, peraí, a culpa não é dela. A culpa não é dela. E a culpa também não é do que me fizeram, agora a responsabilidade é minha. Eu sou adulta, eu tenho Jesus, eu tenho o Espírito Santo, agora eu vou buscar resolver as minhas questões. Eu vou buscar, porque o que você vai fazer? Vai sentar lá, nossa, realmente eu não consigo ser mãe. Às vezes a gente até a dificuldade até dá esse, né, meu Deus do céu, não consigo, nasceu, consegue, porque você é boa? Não, porque o Espírito Santo te ensina, porque é o próprio Espírito que nos ensina, é Ele que nos fala o que a gente precisa fazer, a gente precisa buscar nele, não nas nossas referências só humanas, não, a gente precisa buscar nele, resolver as nossas questões. Agora você é adulto, agora você não é mais aquela criança. Eu não sou mais aquela criança presa numa cadeira. Eu sou adulta. Eu resolvo as minhas carências no Senhor. Eu identifico elas, às vezes são muitas. Mas a culpa não é mais do que me fizeram. A culpa não é mais da sua mãe. A culpa não é mais do seu marido. A culpa agora é de ninguém. Agora a responsabilidade é nossa. E o Senhor fala, filha, é difícil sim. Como Ele falou lá em João 16. Vai ser difícil sim. A vida é difícil. Mas tem um bom ânimo, que eu venci e eu estou com você. A responsabilidade é nossa e do Senhor agora. Ele não fala, coloca sobre mim, que eu te ajudo a enfrentar isso. O Senhor está com a gente. Você não é mais aquela criança. Era o que Ele falava para mim, é o que Ele fala para mim até hoje. Quando eu tenho que enfrentar as minhas questões, olha, você não é mais aquela criança sozinha. Porque agora o meu Pai, o meu Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que me resgatou, Ele está comigo para sempre. E Ele está com você para sempre. E Ele falou que Ele vai estar até o fim. Muita coisa eu não posso, como eu falei para vocês, eu não posso expor aqui. Isso que talvez você já tenha ouvido isso que eu falei outras vezes. Muitas coisas o Senhor nem me autorizou a falar ainda. Muitas coisas eu descubro, há pouco tempo eu tenho descoberto coisas. O Espírito Santo vai trazendo no nosso processo. É para sempre. É para sempre. A gente sempre vai estar vivendo algo mais profundo com o Senhor. Algumas coisas Ele não me autorizou a falar e algumas coisas eu não vou expor.
Mas eu não sei o que você passou. Pode ser que você pense, nossa, isso aí não é nada perto do que eu passei. A maior dor é a nossa, né? Qual é a maior dor do mundo? Você vai falar, é a minha. Todo mundo vai falar que é a sua. Mas o Senhor levou sobre Ele todas as dores. Eu falo um pouquinho, normalmente de forma mais aprofundada na Casa do Oleiro, que é quando eu posso abrir e expor um pouco mais, né, sobre algumas coisas que aconteceram. Mas o que eu quero te deixar hoje, tudo isso, é para falar que você pode sim voltar ao seu passado com Jesus. Eu tinha muito medo de fazer isso. Eu tinha muito medo de enfrentar as minhas questões. Eu tinha muito medo do que eu ia sentir novamente, do que eu ia reviver, do que eu ia passar de novo. Eu comecei a entender muita coisa depois que eu fiquei grande, que eu fiquei adulta, né? Quando fala isso, às vezes os pais falam, nossa, você vai me agradecer quando você crescer, você não sei o quê. Eu comecei a entender meus pais, assim, de uma forma sobrenatural depois que eu cresci. O Senhor me deu graça, misericórdia sobre eles, a olhar para a vida deles. A minha mãe, ela tinha dificuldade com dependência química. Hoje eu vejo que é uma doença. Hoje eu sei disso. E eu a honro. Toda vez que eu vou lá, como eu falei para vocês, eu visito. Ela tem Jesus, graças a Deus. Meu pai é maravilhoso, maravilhoso. Eu dou glórias a Deus pela vida dele, por tudo que ele fez na minha vida. Mas eu não devo nada do meu processo de cura a ninguém, a não ser Jesus. A não ser o Espírito Santo. Eu não devo nada a ninguém com relação à minha cura. Meu processo, sim, muitas pessoas me ajudaram, mas a cura foi o Espírito Santo, foi Jesus. Eu ia te convidar a ficar em pé nesse momento. Feche seus olhos, porque eu sei que o Espírito Santo, ele é capaz suficientemente para te trazer a memória o que você precisa saber. Ninguém precisa trazer isso para você. Ninguém precisa te apontar. Ele mesmo fala. Ele nos convence. E Ele já falou para você o que você precisa fazer. Eu sei disso, porque eu confio no meu Deus. E Ele já falou para você o que você precisa resolver. Pode ser que agora você esteja na primeira ou na segunda etapa do seu processo. Você identificou o trauma, você identificou a pessoa. Mas Jesus tem mais para você. Não adianta você ficar para sempre procurando culpados pela sua vida, para os seus problemas. Agora Ele quer te levar para um outro lugar. É um lugar de vida abundante. Ele tem mais para você do que isso que você está vivendo. Eu sei disso. Onde foi que você parou no processo? Pergunte para o Senhor. Onde foi que você abandonou o processo? Em que momento você desistiu porque doía muito? É você e o Senhor agora. Você não é mais aquela criança presa. Você não é mais aquela criança vítima. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador do céu e da terra, o Deus que te fez, o teu Pai de verdade perfeito, Ele te chama para um outro lugar agora, para um outro nível agora. Fale com Ele agora. Converse com o Senhor agora. É você e Deus agora. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse testemunho tão tremendo que impactou as nossas vidas. Ainda que a gente não saiba de tudo o que aconteceu, nós sabemos que muitas dores que nós carregamos vêm do nosso passado. Mas essa noite ela foi providenciada por Deus para nós, para que a gente possa convidar Jesus para entrar no porão da nossa alma. Convidar Jesus para entrar no quarto escuro da nossa vida.
convidar Jesus para entrar naqueles lugares tão dolorosos, tão traumáticos, onde feridas, dores, perdas, abusos, rejeições, decepções, frustrações, abandono, tantas coisas, Senhor, que nós passamos nessa vida. Mas como a tua filha disse, a cura somente uma pessoa pode dar. A cura somente o Filho de Deus, Jesus, pode realmente nos dar. E nessa noite, Senhor, nós queremos nos tornar vulneráveis e mostrar ao Senhor quais áreas da nossa vida precisam de um toque do Senhor. Então eu queria te convidar a deixar o seu lugar, você que deseja voltar ao seu passado com Jesus. E nesse movimento, nesses passos de fé que você vai dar, você vai dizer: Senhor, queria te convidar para entrar nessa área da minha vida e tocar essa área da minha vida, porque somente o Senhor pode realmente curar uma pessoa. Os psicólogos podem identificar, mas o Senhor pode curar. Deixa o seu lugar, venha. Os remédios podem amenizar, mas a cura completa, integral, somente o Filho de Deus. Jesus está aqui. Deixa o seu lugar. O mesmo Deus que curou a vida da Melina, que me curou, que curou a todos nós e que cura ainda hoje, Ele está aqui. Talvez você tenha ouvido uma palavra que te machucou, uma violência que você sofreu, uma rejeição, algo que marcou e você ainda lembra. Por favor, traga isso para a cruz. Deixe o seu lugar, não fique racionalizando ou tentando explicar ou argumentar acerca das dores. Simplesmente diga: Senhor, isso ainda dói, mas o Senhor pode colocar um bálsamo sobre essa dor, ressignificar a minha dor, curar a minha história. Então eu quero orar junto com você sobre isso, pedir que você também se coloque diante do Senhor agora e fale com o Senhor. Fala: Senhor, está aqui, eu estou me expondo, eu estou apresentando ao Senhor essa área da minha história, ou essas áreas da minha história que precisam de cura. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor, porque somente o Senhor pode nos fazer encerrar bem cada capítulo da nossa vida. Somente o Senhor pode realmente, somente voltando ao passado com o Senhor, é que conseguimos fechar os ciclos de uma forma emocionalmente saudável e espiritualmente correta. Pai, em nome de Jesus, nos ajude com isso. Não queremos, Pai, mais arrastar um passado mal resolvido. Nós queremos resolver esse passado na cruz, para viver um presente cheio da Tua presença e do Teu poder e da Tua graça e do Teu amor, e poder usufruir desse amor, porque o Senhor nos cura, para que a gente possa viver uma vida plena de amor, onde somos amados e podemos amar. Não permita, Senhor, que nós sejamos reprodutores de feridas, repetidores de traumas. Senhor, não permita isso. Que possamos fazer isso parar em nós e dar a nós e a outros aquilo que nós temos de melhor, que se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor. Pai, transforma-nos também em agentes dos quais o Senhor pode fazer alguma coisa na vida de alguém, agentes de cura, meio pelos quais o Senhor pode tocar pessoas e curar. Obrigado, Senhor, porque a história que a gente ouviu hoje, o testemunho que nós ouvimos hoje, nos ajuda
a percebermos coisas em nossas vidas que precisam ser transformadas. E esse testemunho nos ajuda a humanizar um pouco mais. Pai, nós somos agradecidos por tudo isso, e porque estamos certos que Tu és a nossa cura. Cremos que Tu és a cura e Tu és. Então, Pai, muito obrigado, porque eu creio que a cura apressadamente brotou dentro de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode ficar em pé, mas coloca a mão aí no seu coração. Vamos fazer uma oração juntos. Diga: Senhor Jesus, nessa noite eu dei voz à minha dor. Eu decidi romper o silêncio do aprisionamento. Eu arranquei as mordaças emocionais e eu declarei para o Senhor a causa da minha dor. Eu creio, Deus, que o Senhor me tocou, que o Senhor me curou. Pai querido, cuida de mim, me abençoa e me faz uma pessoa parecida contigo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tem uma coisa que eu aprendi na caminhada da libertação com o pastor Marcos Cotti. Ele fala assim: quem não perdoa, repete. Quando nós não perdoamos as pessoas que nos machucaram ou feriram, ou nos abandonaram, a gente acaba fazendo a mesma coisa, porque pessoas feridas ferem. Mas quando nós perdoamos, quando a gente realmente se quebranta e se despe diante de Deus e fala: Senhor, eu preciso, então Deus nos cura. E aí nós estamos habilitados também por Deus para ser instrumentos pelos quais Ele pode curar pessoas. Amém? A minha oração é que as pessoas que conversem com você e ouçam a tua história possam ouvir uma história onde Deus é glorificado e uma história que encoraja você a mudar e a mudar para melhor e a buscar a presença de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe toda a sua família e que você possa ressignificar a partir da cruz toda a sua vida, em nome de Jesus.